Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Live de hoje importantíssima. A gente vai trazer aqui a Mônica Costa, a professora Mônica Costa, que dá aula e vive o direito previdenciário judicial todos os dias. Ela vai trazer aqui pra gente uma novidade absolutamente incrível. Ela vai explicar para nós por que as teses previdenciárias passaram a ser teses que se enquadram no nosso padrão de teses vencedoras e escaláveis. Eu já vou admitir aqui a começar com esse papo que eu julgo ser muito importante. Ela já vai aparecer aí pra gente e a gente já vai começar esse bate-papo. Olha aí a Mônica. Oi, Mônica, tudo Olá, bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer enorme receber você aqui no nosso canal. Muito obrigado, viu? Prazer é meu, uma satisfação imensa. Eu que sou admiradora do seu trabalho, então fiquei muito contente mesmo, né? E como o professor já disse, nós temos informações importantíssimas para trazer, né, para a advocacia na noite de hoje. Então, realmente fico muito contente em poder transmitir tudo isso. E antes de começar, eu já queria dizer e dar uma dica aí para os nossos telespectadores, né? Que peguem um papel e uma caneta, porque essa noite tem muita coisa importante para que eles anotem e que eles vão passar a adotar no dia a dia dos seus escritórios. Então, o objetivo é esse, não é? Exatamente. Vocês ouviram, né, pessoal? Nada de ficar com o celular deitado, não, 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 não. Essa live é uma live de conteúdo, um conteúdo que você pode aprender hoje, começar a utilizar amanhã, mas para poder pegar dessa live o que ela tem de melhor, né, todos os códigos, todas as chaves, você tem que anotar. E eu vou, viu, Mônica, eu vou até fazer um contexto aqui para o pessoal entender por que nós estamos juntos. Nós estamos juntos aqui hoje, pessoal, por algumas razões. A primeira, sempre admirei o trabalho da professora Mônica Costa. É uma pessoa que ela ensina aquilo que ela vivencia, né? Depois você vai falar um pouquinho disso para eles. Só que teve um fator que me fez trazer a Mônica rapidamente para a gente conversar. Como a maioria das pessoas que me seguem aqui sabem, um dos cursos que eu leciono é o Tese Vencedoras Escaláveis, né? Então a gente monta um plano de negócios para o advogado, para a prospecção de clientes no digital, atrelado a determinadas teses que têm características que funcionam dentro do nosso plano de negócios. Então são teses que são corriqueiramente adotadas pelos tribunais, a gente chama de teses vencedoras. São teses em que os processos tramitam de maneira mais rápida. E a minha grande preocupação é que os meus alunos possam atuar no Brasil todo. Né? Quer dizer, se eu tenho um escritório virtual, eu não preciso fazer um grande investimento físico. Eu faço um investimento no virtual, na prospecção de clientes, no tráfego de Google Ads, de Meta Ads, num bom posicionamento nas redes sociais e por aí vai. Mas para isso, eu evito trazer para os meus alunos teses que vão demandar muita dilação probatória, às vezes um laudo pericial, e principalmente audiências. E aí, para dar um pouquinho dos bastidores para a galera, a Mônica me manda uma mensagem no privado e fala: Eric, mas tem aquele lance da nova tramitação dos processos previdenciários e tal, tal, tal. E eu tava com isso na cabeça, mas não tava assim na parte de cima da cabeça. Eu falei, caramba, é mesmo. A gente precisa conversar sobre esse assunto e talvez, né, o TRF4 seja quem está mais avançado. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você já começar a explicar para os nossos alunos, a partir disso que eu falei, o que está acontecendo com o processo previdenciário, ou seja, a tramitação da causa previdenciária dentro da Justiça Federal. Sim. Na verdade, eu acho que um bom início para a nossa conversa é justamente aquela notícia que o professor trouxe nas suas redes sociais de que 1 em cada 6 benefícios previdenciários é concedido judicialmente.
Quando a gente tem essa demanda, e a partir do momento que a gente percebe, tem as notícias no âmbito do CJF que aumentaram em 40% o número de processos previdenciários em um ano no nosso país, nós conseguimos perceber, dentro das oportunidades para a advocacia, né, que realmente nós estamos diante de uma situação crescente no direito previdenciário, né? Tão crescente a ponto de fazer com que os tribunais adotassem posturas para dar andamento, dar vazão a essa demanda. Essa é uma demanda nova para a Justiça Federal, né? Eu que trabalho na Justiça Federal, o doutor trabalhou vários anos na Justiça Federal, nós sabemos, inclusive em comparação com a Justiça dos Estados, né, que a Justiça Federal sempre foi muito mais célere, né? Os resultados sempre foram mais céleres na Justiça Federal do que na estadual, por exemplo, tá? E isso decorria justamente do número de demandas. Quando a gente tem esse aumento, a gente passa a exigir dos tribunais uma postura, né, que otimize a tramitação desses processos. E é o que nós estamos vivenciando hoje, começamos a vivenciar lá na criação do processo eletrônico, né? No EPROC, que nós tivemos o TRF da Quarta Região como precursor e que se espalhou pelo país como uma grande solução, né? Antes tínhamos os processos físicos, passaram a ser eletrônicos e o avanço né, absurdo quando a gente passa para o processo eletrônico. Mas não apenas isso, os tribunais perceberam que era necessário também, e aí eu falo um pouco mais da doutrina em si, né? Analisar o processo civil com foco no direito previdenciário. Tanto é que nós temos a obra do querido professor Dr. José Antônio Savares, né, que é juiz Grande federal aqui Savassi, na Quarta claro. Região. Sim, doutor Savares, então tem o Manual de Direito Processual Previdenciário, trazendo o processo previdenciário como uma matéria autônoma de direito. E isso sim faz com que nós tenhamos hoje uma tendência dos tribunais a tratar o processo previdenciário de modo diferenciado, o que permite justamente a adoção de medidas como nós tratamos, né, de eliminar audiências em algumas modalidades de processos, né, algumas matérias, em admitir, então, em razão disso, né, uma prova feita de imediato pelo advogado, que são as declarações de testemunhas juntadas nos autos para evitar a realização de audiência, né? E outros caminhos e mecanismos que o processo previdenciário faz justamente com que essas ações tramitem de forma mais célere. Mas quando, e entrando mais no tópico da nossa conversa em relação a termos demandas nos escritórios previdenciários que sejam rentáveis e que tragam cada vez mais pessoas, mais clientes e que sejam demandas realmente que eles consigam uma tramitação célere, um resultado rápido em grande escala, né, escaláveis, como o professor diz, nós então precisamos falar do uso da Robotic Process Automation, né? Eu acho que o professor vai falar melhor do que eu. Eu juro que eu treinei, viu? Ficou mais ou menos? Perfeito. Ah, que bom! Eu prefiro chamar de RPA. Gente, a RPA é a automatização do processo, né? E quando a gente fala em automatização do processo, professor, é necessário desmistificar uma questão. A automatização do processo, que permite uma celeridade, ela é diferente da inteligência artificial. Totalmente. Perfeito. E o que acontece é que muitos advogados, principalmente aqueles que não são acostumados a se atualizar com as novas demandas, acabam tendo um preconceito quando nós, no judiciário, falamos em inteligência artificial e robotização. Por quê? Porque a primeira interpretação é a de que o meu processo vai ser apenas um número. E não é isso. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento da nossa conversa, dizer aos nossos ouvintes que
Falar de automatização do processo não é falar que o seu processo será tratado como um número. Não é dizer que as suas questões específicas do caso concreto não serão tratadas como se fossem únicas. Por quê? Porque a RPA, ao diferenciar-se da inteligência artificial, ela utiliza mecanismos para fazer um trabalho que era feito manualmente de uma forma mais rápida, mas jamais a RPA vai, né, atuar na decisão. Sempre que houver a necessidade de uma manifestação decisória dentro da ação judicial, não é um robô, meus caros. É sim o magistrado, né? É sim a equipe do magistrado que está por trás da análise do seu processo individualizadamente. Né? A inteligência artificial, ela utiliza, então, acho que o professor pode até explicar melhor do que eu, mas utiliza comportamentos, né, para passar a criar. Então, a inteligência artificial, ela inova. É como o chat GPT, né? A partir de comportamentos repetitivos, nós temos aí a inteligência artificial criando. Mas a RPA, gente, ela não inova, ela age estritamente dentro daquilo para qual ela foi programada. Então, não existe margem para a robotização do processo afetar o normal trâmite do processo, não é isso, professor? Não é isso mesmo, né? Eu acho que até acho o seguinte, que a maior preocupação aqui da galera é entender assim, tá bom, mas então por que que essas coisas todas vão tornar a minha atuação, né? Eu, advogado, que estou começando, que estou recomeçando, que estou me reinventando, que trabalho dentro do meu escritório, que é dentro da minha casa, como que essas inovações vão permitir que eu atue no direito previdenciário no Brasil todo, por exemplo, sem ter que necessariamente sair de casa? Eu acho que talvez essa seja a grande pergunta que, se a gente responder hoje aqui para a galera, a gente pode começar a ajudar a mudar a vida de muita gente. Sim, nós temos a resposta para isso. Por quê? Porque quando eu falo que os tribunais passam a atuar implementando a automatização dos processos para garantir uma maior celeridade, imediatamente é necessário que a advocacia entenda que eles são partícipes do processo. E enquanto partícipes do processo, em homenagem ao princípio da cooperação trazido pelo novo CPC, eles precisam então como fornecedores de metadados, saber o que fazem dentro da tramitação, para garantir que essa automatização funcione. Então, o papel do advogado previdenciarista hoje, trabalhando com o processo eletrônico, é essencial. E se ele souber, né, com as dicas valiosas que a gente ainda pretende dar essa noite na prática mesmo, ele pode diminuir a tramitação de todos os seus processos, apenas com uma atuação conhecendo como funciona o sistema de automatização. Então, respondendo melhor a sua pergunta, né? Como que eu vou trabalhar de dentro de casa? Como que eu vou mudar, né? Como que eu vou pegar essa oportunidade do direito previdenciário e transformar a minha carreira com isso, né? Basta que você esteja disposto, né, a adotar essas práticas dentro do seu escritório. São práticas, pessoal, para ficar bem claro para vocês, né, que permitem que você esteja organizado com os seus processos, né? E aqui eu até gostaria de citar uma obra do professor Gustavo Sacher, que ele é marido da doutora Melissa Follman, uma grande sumidade em direito previdenciário no nosso país, né, doutora Melissa? E ele, professor, redigiu um livro tratando da forma de atuação nos escritórios que faz essa diferença. Então, ele calculou, e ele tem uma tese, de que se o advogado interpuser os recursos em determinado momento, ele consegue, ao longo da tramitação do processo, ganhar 1 ano. O processo dele vai ser julgado 1 ano antes, se ele interpuser os recursos no momento exato que ele trata no livro dele. Então, ele faz todo um estudo,
para dizer que a atuação do advogado dentro do EPROC pode mudar o rumo, né, e a conclusão do seu processo. E aí eu gostaria, antes de entrar mais aprofundadamente na tramitação ágil, que é a robotização que está sendo implantada no TRF da 4ª Região, eu gostaria, antes disso, né, de dizer para os advogados que, principalmente para os demais que não atuam ainda no TRF da 4ª Região, que existem vários mecanismos aplicáveis a todos os processos eletrônicos que permitem a eles eliminar tempos mortos do processo. Então, essa é uma palavra-chave, professor. Eliminar tempos mortos do processo. E ao fazer isso, o advogado está garantindo para o seu cliente, que é uma pessoa que passa por um infortúnio social, porque estamos tratando de direito previdenciário, estamos tratando de pessoas que sofreram infortúnios sociais, que merecem cobertura da Previdência. E isso faz com que a natureza desses direitos seja diferenciada a ponto de termos um processo diferenciado, né? Então, a atuação desse advogado que percebe a urgência do seu cliente, o seu cliente que ficou incapaz, que vai ficar 5 meses afastado das suas atividades sem receber remuneração, precisa do benefício por incapacidade, de forma urgente. A pessoa que perde um ente familiar precisa urgentemente de pensão por morte. Então, tudo é urgente. Quando o advogado percebe a urgência dos pedidos dos seus clientes e, a partir da nossa conversa, entende que ele pode diminuir a tramitação do processo com atitudes simples, então ele realmente vai ser um advogado de sucesso, vai ter um retorno, vai escalar os seus processos a ponto aí de transformar a sua carreira, né? Então, não apenas no âmbito do TRF da 4ª Região que verificamos essa robotização de que vamos tratar, mas em todos os tribunais. Então, você que atua no TRF da 5ª, da 1ª, da 2ª, você também possui mecanismos hoje para aplicar amanhã no seu escritório que vão fazer diferença na vida dos seus clientes. Eu vou dar exemplos disso na noite de hoje. Então, realmente estou muito contente, professor, de falar sobre esse tema. Eu também estou bastante, né? Eu queria dar um pouco de contexto aqui para o pessoal. Na verdade, eu queria Aham. falar duas coisas, né? Uma é dar um pouco de contexto, a outra é um recado importante, galera. O que acontece? Ela está trazendo aqui, talvez, uma das maiores fatias do mercado jurídico, porque é mesmo, né? Que é a fatia do previdenciário. Basta dizer o que saiu no jornal esses dias, né? 1 em cada 6 benefícios são concedidos via processo judicial que tramita basicamente na Justiça Federal. Então, o que a Mônica está fazendo aqui? Ela está trazendo essa fatia, que é uma das maiores fatias de mercado, para permitir que você, através do plano de negócios que a gente já montou lá no nosso curso, possa atuar também no previdenciário. Então, assim, as oportunidades são imensas, é uma coisa que realmente escala. E aí vem, né, o recado que eu ia dar para a galera. A gente já tinha fechado, Mônica, as inscrições no curso de tese vencedoras escaláveis, mas eu pensei assim, falei, pô, eu queria dar mais uma oportunidade para o pessoal, ainda em 2023, começar a mudar a realidade para 2024. Então, antes que eu esqueça, se você quiser entrar no Tese Escaláveis ainda esse ano, a gente reabriu essa oportunidade hoje. Como que você faz? Você que está aqui assistindo a live. É só digitar eu quero aqui no chatzinho, né? Aqui no comentário. Digita eu quero, que você já vai receber lá no seu inbox, né? Lá no seu direct, um linkzinho para poder fazer a sua inscrição. Então, enquanto a gente conversa aqui, você pode digitar eu quero, muito simples, eu quero, você já vai receber lá a chance de entrar agora. A gente abriu uma janelinha bem pequena mesmo, porque não era nem para abrir mais, o curso está super lotado, mas a gente acha que vai ajudar muita gente se em 2023 a gente começar a concretizar as mudanças que realmente vão acontecer lá em 2024. E sobre o contexto, tem esse ponto, né? O TRF4 ele trabalha com o IPROC.
como também trabalha o TRF2, o tribunal que integrava até a metade do ano. E o IPROC, na minha opinião, ele é o melhor dos sistemas de gestão de processo, porque ele permite automações de uma forma muito simples e tal, só que outros tribunais têm outros sistemas. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é, o que você vai ensinar aqui para direito previdenciário especificamente, né, em termos de gestão ágil do processo, vou usar um termo ainda mais genérico por enquanto, Adorei o vale termo. para os 5 tribunais, agora são 6, né? Vale para os 6 tribunais regionais federais ou vale só para os tribunais que têm EPROC, que aí no caso seriam só o TRF2 e o TRF4? TRF6 também, né, professora? Acredito que a partir de. Acho que eles já adotaram o EPROC também, né? Ou 6 estão em Eu EPROC? não. Sim, sim. Não, é justamente o que, como eu acabei de falar, o que nós vamos tratar hoje são questões processuais que podem ser adotadas em qualquer tribunal do nosso país, em qualquer ação que tramite no PJE, né, que também é um sistema eletrônico de processos, e também, né, no EPROC, claro, evidente, eu vou trazer a minha prática dentro do EPROC, mas muito do que eu vou falar pode e deve ser aplicado também nos outros tribunais, né? Então, sim, o nosso conteúdo essa noite abrange todos os advogados do nosso país que consigam ver com a minha empolgação, a sua empolgação essa noite, a grande oportunidade que é o direito previdenciário no nosso país, né? E a forma com que o advogado trabalha dentro do seu escritório pode fazer a diferença, né? Então, quando eu falo, hoje eu tenho o meu curso, né? O meu curso se chama Formação Exprev, né? Se chama Formação Exprev. Nós, infelizmente, estamos com as vagas encerradas da última turma, mas eu vou aproveitar para dizer a todos que nos dias 15 e 16 de janeiro nós vamos fazer aí duas. Eu estou programando um evento com 2 aulas gratuitas, certo? Para que as pessoas conheçam o meu trabalho e quem quiser, tiver interesse, pode fazer a inscrição no meu Instagram. O link está na minha bio, faz a inscrição, participa gratuitamente das minhas 2 aulas, em que eu trato, professor, dos erros que os advogados cometem na tramitação dos processos judiciais, em especial, com dicas práticas aí, como a gente vai tratar hoje, de aplicação imediata nos escritórios. Então, é um evento imperdível, principalmente para aqueles que ainda estão inseguros em atuar no direito previdenciário. Então, Muita gente fica insegura. Muita pois gente. é uma matéria extremamente complexa e que, infelizmente, não tem essa relevância reconhecida pelas universidades. O que é uma Então, loucura, né? O é, que é uma loucura. é uma loucura, porque é a matéria mais julgada na Justiça Federal, então, primeira coisa. Segundo, parem para Maior pensar, a réu do população país. brasileira envelhece, Isso. né? Então o direito previdenciário vai crescer cada vez mais, muito mais, por exemplo, que o direito trabalhista, que hoje muito menos pessoas querem ter uma CLT, ou muita gente quer ser autônoma e tal, tem muita Isso. facilidade para abrir PJ. Então, enquanto o trabalhista faz assim, o previdenciário faz assim. Mas por algum Isso. motivo que eu também não sei qual, as faculdades não dão tanta importância. A grande vantagem é que abre-se um mercado enorme em que você não Isso. tem tantas pessoas assim qualificadas, e esse é o trabalho que a Mônica faz. Então não deixem de seguir a Mônica aqui para depois fazer inscrição lá no evento gratuito dela. Mas vamos lá então, vamos para a prática, vamos começar a falar do processo? Vamos, com certeza, vamos falar sim. Bom, nesse primeiro momento, então, eu quero trazer essa novidade, que é o uso da RPA, como a gente já conversou, que é a automatização do processo para eliminar tempos mortos, tá? Então, embora isso tenha sido sistematizado no âmbito do TRF4 por enquanto, eu acredito, professor, inclusive, que esse sistema tem grandes chances de ser o vencedor do Prêmio Novare, de tão maravilhoso que ele é. E eu, como servidora, defendo muito, né, esse sistema de robotização. Por isso, eu também acredito que, assim como foi com o processo eletrônico, ele também vai ser disseminado. Porque essa robotização pode integrar o PJI. Por que não? Né? Esse Claro. sistema.
de RPA, de uso da RPA para eliminar tempos mortos. Então, eu falei bastante em tempos mortos, então deixa eu explicar a vocês. O que são tempos mortos no processo? Pessoal, quando o processo era físico, como que funcionava? O advogado distribuía a petição inicial ou qualquer petição, e essa petição se acumulava nos escaninhos, dentro das varas, dentro dos fóruns, né? Essas petições, então, iam se acumulando lá. Um servidor daquele local analisava essa petição e dava um encaminhamento, não é mesmo? Perfeito. No processo eletrônico, gente, isso não mudou. Isso não mudou exatamente. Por quê? Quer dizer, mudou em um aspecto, né? A facilidade do advogado protocolar algo é infinitamente melhor, maior. Por quê? O EPROC é 24 horas, né? Os sistemas processuais dos outros tribunais também. Então, você pode peticionar meia-noite. E isso não acontecia antes no processo físico. Então, vocês imaginem que o número de petições por dia que uma vara, que um fórum recebem é muito maior com o processo eletrônico, tá? E essas petições são direcionadas para localizadores virtuais. Assim como nós tínhamos os escaninhos físicos, temos os localizadores virtuais. Esses localizadores, pessoal, têm que ser analisados por servidores, certo? O servidor, quando ele é responsável por analisar um escaninho, um localizador de petições, ele é obrigado a abrir cada uma das petições e dar o andamento específico para cada caso, certo? Isso, gente, demora em média hoje 30 a 40 dias. Isso é um tempo morto no processo. O tempo que o seu processo fica parado, aguardando que o servidor pegue o seu processo, é um tempo morto. Não há necessidade do processo esperar tudo isso para continuar a sua tramitação. A tramitação se mantém conforme o nosso Código de Processo, as nossas leis dos juizados, mas por uma questão de organização de trabalho, esse processo fica parado. E aí, às vezes, você peticiona com essa imagem, né, em qualquer tribunal, de que, eu peticionei, eu protocolei as contrarrazões e o meu processo nem foi remetido para a turma ou para o tribunal. Por quê? Você já está lá as contrarrazões. É só clicar num botão e mandar para cima. Gente, quando você peticiona no processo e você não lança, e agora é a grande primeira dica para vocês anotarem, quando você não lança o evento adequado, isso funciona para todos os processos eletrônicos. Quando você não lança o evento adequado, quando você não nomeia o tipo de petição com o nome adequado, a sua petição, que é a PET, né? PET, normalmente esse é o nome atribuído a uma petição simples. A sua PET vai para o que eu chamo de buraco negro das petições. O buraco negro das petições é um lugar para onde vão todas as petições em qualquer processo, em qualquer momento processual. E o servidor demora de 30 a 40 dias para analisar cada uma delas. Quando você nomeia corretamente a tua petição, quando você lança o evento adequado, essa petição não vai para o buraco negro. Essa petição vai para um local adequado para o teu processo seguir a tramitação. Então, gente, percebam, eu estou dizendo que vocês perdem 30 a 40 dias, que o seu cliente vai ficar te ligando, te cobrando, dizendo cadê o resultado por uma petição. E, professor, deixa eu antecipar um conteúdo que eu queria tratar mais para frente. O senhor imagina que nós vemos petições de advogado dizendo o seguinte, ciente da decisão. Quando o advogado peticiona ciente da decisão, ao invés do processo dele ter o andamento com o decurso de prazo, né, um lançamento. Se você lançar o evento ciência com renúncia ao prazo, sem nenhuma petição, teu processo vai ser remetido para a contadoria, por exemplo. E aí nós já vamos para a expedição da RPV, mas não, ele coloca uma petição lá
dizendo ciente. Ciente, Não ponto final. significa nada para o sistema. Não significa nada para o sistema, e essa petição vai para o buraco negro, vai esperar 40 dias para um servidor dar andamento. E veja, é uma coisa tão simples que às vezes os advogados não se deram conta de como devem atuar no processo eletrônico. Então, Nada é por só para a galera acaso no poder processo entender, eletrônico. sem querer te interromper, só para a galera poder entender, para cada petição eu tenho um nome específico para dar, então se for uma petição inicial, se for uma réplica, se for um agravo de instrumento ou uma apelação, o que eu tenho que escrever ali para não cair no buraco negro, em matéria O, previdenciária? no- o nome é adequado. O nome é adequado, porque, veja, professor, a maioria dos advogados nomeia apenas como PET. E, além disso, no EPROC, né, eu não posso afirmar como funciona no processo eletrônico dos demais tribunais, mas acredito que seja a mesma lógica. Nós temos um evento associado, certo? Com a automatização dos processos, o evento associado faz o robô dar andamento nele. Se Exato. ele Se ele peticionar, por exemplo, como a pergunta do professor, se ele peticionar petição e juntar a petição com o nome PET, aí nós vamos para o buraco negro. Aí o servidor tem que abrir a petição. Se ele lançar, veja, tem três hipóteses. Se ele lançar o evento petição e lançar o nome do documento contra razões, também vai para um localizador, porque o evento não é lido pelo robô. O evento petição não é lido pelo robô, ele é aleatório, ele é genérico, mas o nome do documento é contra razões. A chance desse documento ser analisado pelo servidor é mais alta. Por quê? Porque já está ali que é uma contrarrazão. Ele não precisa clicar e abrir o documento. Se ele vê contrarrazões, ele encaminha para o tribunal. Acabou. Já deu a movimentação. Agora, no terceiro, que é o melhor dos mundos e o que nós estamos ensinando aqui para os nossos alunos, é que se ele lançar o evento correto, né, contra razões de recurso, e lançar o nome contra razões, o próprio robô, o sistema lê essa movimentação e o próprio robô dá andamento ao processo, ele não será direcionado a um buraco negro. Entende? Isso elimina um tempo morto do processo que é a espera pela atuação de um servidor. Muito Veja importante. que coisa sensacional, né? Então, eu estou dizendo a vocês, queridos que estão nos ouvindo agora, que vocês podem ter uma atuação proativa dentro dos processos eletrônicos para eliminar tempos mortos. E isso faz com que vocês possam realmente dar um andamento mais célere, transformar a própria tramitação do seu processo. Por exemplo, nós tivemos um exemplo agora, no final do ano, em que houve também uma petição que era nesse sentido aí de ciência, algo assim desnecessário, digamos assim, naquela tramitação. Isso fez com que o processo ficasse parado por 40 dias e fez com que gerasse uma nova intimação. Certo? Eu não vou detalhar tudo aqui, porque senão eu vou me estender demais. Mas, resumindo a história, professor, algo que poderia ser resolvido em novembro vai ficar para fevereiro. É Por porque já quê? é. Temos o recesso, Pois é. certo? Então, a atuação do advogado pode sim eliminar esses tempos mortos, e essa informação, para mim, né, já serve, é muito valiosa nessa noite. Eu vou dar outros exemplos de como fazer isso ao longo da nossa conversa, para que eles entendam, mas nesse primeiro momento eles já aprenderam algo importante, Muito. que Que eles basicamente é o podem. seguinte: é botar o nome da peça. Então, o que é a sua petição? A minha petição é uma apelação. Então, coloca lá, né? Razões de apelação. Apelação e razões de Isso, apelação. E aí já vai para o lugar isso, certo. Não precisa nem botar isso. aqui em processo previdenciário. Ou precisa. Se for uma vara de Não, não. competência genérica, por exemplo. Não, Não não tem precisa. necessidade, não tem necessidade. E já pegando esse gancho sobre o nome dos documentos, certo? Veja, quando o advogado assina o termo para utilizar um processo eletrônico, né? Ele
diz que ele leu uma resolução específica que criou essa modalidade de processo. E nessa resolução diz que ele tem que ter o compromisso de nomear adequadamente os documentos. Tá? O que acontece? No primeiro evento de uma ação judicial distribuída no processo eletrônico, o advogado junta lá a inicial, com o nome correto, e os demais documentos, todos digitalizados em um único documento, né? Documento. Isso. E ele vai lá e nomeia como processo administrativo ou como OUT, que é o genérico, né? É a nomenclatura genérica que serve para algum documento que ainda não tenha o nome no EPROC. Mas nos processos eletrônicos a gente tem opções para tudo. RG é a identidade, CTPS é a carteira de trabalho, PROC é a procuração. Quando o sistema se depara com nomes genéricos, ele também tem um problema de leitura, principalmente na robotização que a gente vai tratar daqui a pouco. E é essencial para o servidor que analisa o processo saber onde estão todos os documentos essenciais. E Claro. eu vou te dizer uma estatística absurda que nós temos onde eu trabalho, que é o seguinte: o maior número, né, de emendas à inicial é justamente porque, aliás, o maior número de emendas à inicial é justamente porque os advogados não apresentam os cálculos e o termo de renúncia para a ação tramitar nos juizados especiais. Vejam só o que acontece, meus caros, falando em tempos mortos, né? Quando a gente determina a emenda à inicial, esse fato faz, em média, e aqui é estatística, com que o seu processo demore pelo menos 60 dias para ter andamento. Então, quando você faz a emenda inicial, você perde 60 dias. 60 dias que os seus advogados que o seu cliente vai ficar ligando e te cobrando. Alguém que tem urgência. Não dá para acontecer isso, né? Então, professor, inclusive a gente conversa muito, né, com os demais servidores. E quando a gente se depara com um processo eletrônico no juizado especial com 100 eventos, a gente diz que é um processo que não deu certo. Claro. Sem dúvida. Processo ideal no juizado, ele tem que ter 8, 9, 10 eventos, pessoal. Porque é inicial, certo? É contestação, né? É julgamento. Claro que a gente tem ali, né, os prazos e tudo mais, mas os eventos em si, a gente não precisa, não tem réplica no juizado especial. Por que os advogados fazem réplica no juizado especial? Não há necessidade, né? Então, quando a gente não tem produção de provas, e isso é um outro ponto importante que a gente vai tratar sobre os processos já chegarem prontos, né, com a inicial, nós temos um processo que tramita de forma muito mais célere, com 8 eventos, e não 100. 100 eventos acontecem em processos que a instrução probatória precisa ser dilatada, justamente quando não há apresentação de todos os elementos já na inicial. Então, a segunda dica especial da noite: não ajuize uma ação para ter emenda. Não é legal a emenda à inicial. Ajuiza a ação com todos os elementos indispensáveis. Então, tem que ter termo de renúncia. O juiz vai te intimar para apresentar, para fixar a competência no juizado, né? Então, são questões também que fazem o processo atrasar cada vez mais, e não é o que a gente quer. A gente quer uma solução rápida, né? Então, quando eu digo que nós queremos uma solução rápida, professor, e quando eu falar especificamente da tramitação ágil e da robotização aqui, eles vão ficar surpresos com o que eu vou dizer. Mas isso pode acontecer com eles amanhã, a partir da forma de atuação nos próprios escritórios. Eles podem eliminar tempos mortos no processo. Exato, não é exatamente isso, né? Eu, por exemplo, falo para os meus alunos, quando eu dou aula de prática processual, e eu tenho um outro curso, que agora não está nem aberto, mas em que eu dou esse tipo de aula, eu digo a eles o seguinte: olha, primeira coisa, índice de documentos e índice clicável. O que significa isso? Que cada documento é um arquivo diferente. Então você não faz um único arquivo com 100 documentos. Porque você imagina o trabalho que você vai dar para a pessoa depois para identificar
onde está cada coisa. A coisa mais importante que existe para o Poder Judiciário é o tempo. A pessoa, o primeiro mito que eu tento quebrar é: entenda que você não escreve para o juiz, você escreve para uma equipe que é composta do juiz e de todos os seus auxiliares. É para essa equipe que você escreve. Então você precisa facilitar o trabalho de todas essas pessoas. E aí alguém pode dizer: ah, mas as pessoas deveriam... A justiça tem uma determinada realidade. Se você for inteligente o suficiente, tiver o conhecimento técnico suficiente para traçar a melhor estratégia a partir dessa realidade, enquanto todos os advogados estão aqui, você está aqui. Você se torna Perfeito, um professor. profissional diferenciado, não é verdade? Sim, e nós no judiciário conhecemos. Nós sabemos quem vocês são, né? Ah, sem dúvida. Nós que trabalhamos do outro lado, nós conseguimos reconhecer numa inicial, como o senhor falou, né? Com ementa. Eu sei, né, que a ementa facilita muito para quem trabalha com 10, 20 processos para analisar. Se você faz uma ementa como o professor leciona, você está facilitando muito a vida daquele que está analisando o seu processo, né? É isso. Então, todos os processos terão um cuidado especial, mas aquele que nós percebemos que facilita, né, que coopera com o judiciário, ele sim é reconhecido dentro dos tribunais e dentro das varas federais. A gente sabe quem são vocês, né? Então, seja conhecido por ser um excelente profissional, cuidadoso, né? Organizado, gente. Organizado, isso faz toda a diferença na tramitação do seu processo, tá? Então, nada mais, o que os tribunais têm feito nada mais é do que organizar o trabalho para poder otimizar a entrega da jurisdição. E esse é o foco da Justiça Federal hoje. Se o foco da Justiça Federal hoje é otimizar a entrega da jurisdição, justamente porque as demandas aumentaram muito, em especial depois da reforma da Previdência, nós teremos, professor, escuta o que eu estou te dizendo, diversas teses revisionais que virão, assim como veio a revisão da vida toda. Nós teremos diversas, inúmeras. Como que o judiciário vai dar conta disso? Sem o auxílio da automatização, né? E mais uma vez eu quero dizer para quem chegou depois na nossa live, a automatização, meus caros, ela não, ao contrário do que muitos pensam, ela não vai deixar de tratar o seu processo como único. Ela não vai transformar o seu processo em mais um número, tá? Desde que você não permita isso. E eu gosto de falar bastante sobre isso, professor. Eu digo para os meus alunos que eles precisam aproximar os clientes deles dos magistrados, né? Quando a gente fala, por exemplo, na impugnação de laudos periciais por incapacidade desfavoráveis, tá? Poxa, o servidor, o magistrado, não Uhum. viu aquela pessoa, não viu, Exatamente. não viu aquela pessoa chegar no escritório mancando, chorando, mostrando onde está a dor. O Exato. servidor e o magistrado viram apenas palavras. Então, quando você consegue transmitir, seja por palavras, seja por imagens, o sofrimento do seu cliente, você vai ter uma decisão diferente do magistrado. Persuasão, né, professor? Muito do que o professor ensina, né? Exato, É, exato. A gente ensina isso. É é, exatamente isso que a gente ensina, né? Como escrever a petição de forma a passar a realidade. Porque o juiz não tem como saber, o juiz, o colaborador dele que estiver lá, ele não tem como saber. Só que hoje você tem recursos de visual law, perfeito. recursos gráficos, recursos de texto, recursos de imagem, para poder transmitir essa realidade de maneira muito simples. E, de novo, sem precisar sair do seu escritório e ir lá fisicamente despachar com o magistrado. Não é necessário para quem tem um plano de negócios para atuar no Brasil todo ou para além da cidade em que mora. A gente sabe que isso implicaria custos, né? Só que hoje está muito mais democrático do ponto de vista do advogado. Eu acho que nesses Sim. minutos finais que a gente tem, se você Finais, concordar... professor, eu tenho tanta coisa para falar ainda. Ah, Como mas a gente só tem mais assim? 15 minutos.
Ah, não acredito! É, uma hora passa rápido pra caramba. Ah, então a gente vai ter que agendar mais uma live. Talvez mais de uma até, por que não, né? É, mas fala um pouquinho da tramitação ágil, fala um Sim. pouquinho, né, dessa questão de eventualmente poder não fazer a audiência, né, que é um receio que alguns advogados têm, ou então de fazer de forma eletrônica, que é uma outra possibilidade. Acho que vale um pouquinho falar disso. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Pessoal, a tramitação ágil, embora, mais uma vez eu vou dizer, embora hoje exista apenas no TRF da Quarta, não demorará a ser expandida para os demais tribunais. Então, você que não trabalha no TRF da Quarta, mas está conosco aqui, já é alguém que tem uma informação para o futuro, né? E é uma informação sensacional. A robotização na tramitação ágil, gente, funciona da seguinte forma, tá? Ao ajuizar a ação, o advogado fornece metadados. O advogado fornece número de benefício, tá? Claro, tenho que explicar que isso ocorre apenas nos benefícios por incapacidade, extremamente urgentes, né? Então, o tribunal direcionou a robotização primeiro para benefícios por incapacidade, para que eles tramitem mais rápido. E aqui, professor, olha só que interessante. Perícia. Benefício por incapacidade exige perícia. Então, nesse momento, a gente está desmistificando a ideia de que um processo que tem perícia vai demorar. Eu estou te dizendo que não vai. Por quê, gente? Porque o sistema de RPA criado fez com que as agendas dos peritos fosse digitalizada, né, virtual, e o próprio robô vai marcar a perícia. Olha que interessante isso. Lá na inicial, o advogado diz qual é a especialidade médica do caso dele. Sim. Então, veja, ele é fornecedor de metadados. Ele precisa preencher essas questões para que o robô compreenda a especialidade médica, né? E coloque o número do benefício, porque haverá a consulta aos processos do INSS que são integrados. Então, vou dizer para vocês, o advogado distribuiu a ação meia-noite e 40, é um processo que existe mesmo. Meia-noite e 40 ele distribuiu a ação, o robô rodou a prevenção imediatamente, rodou, né, os sistemas conectados do INSS e trouxe os laudos do INSS para dentro do processo. À 1h10 da manhã, ato ordinatório com a designação da perícia e intimação do advogado. Menos, né, praticamente 20 minutos depois, meia hora depois de ajuizar a ação, o advogado, o cliente pode estar esperando no escritório, professor. Fica esperando aí que já vai sair o dia da sua perícia. Sai na hora. Antes isso demandava vários trabalhos dentro da secretaria para que os servidores marcassem a perícia. E Isso. nós percebemos que não há necessidade, isso pode ser automatizado. Então, o robô marca a perícia, a pessoa faz a perícia, o laudo vem. Se esse laudo atesta a incapacidade, o robô manda o processo para o Sejuscon, que é o Centro de Conciliação. Lá no Centro de Conciliação, o INSS é citado e propõe o acordo. Nesse momento, o advogado, se aceitar o acordo do INSS, e, prestem atenção, lançar o evento correto, que é aceita a proposta de acordo, porque se ele lançar o evento errado, professor, e lançar uma petição dizendo aceito o acordo, o processo dele sai do sistema de automatização e vai para o sistema manual. E essa petição dele vai para o buraco negro das petições. Não, então, pera, volta aí. Ele tem que lançar como? O O pessoal evento pode anotar. adequado, que Que é é aceita proposta de acordo. Se aceita a ele não proposta. lançar, se ele não. Veja, até agora, desde a distribuição, foi só o robô. Nenhum servidor tocou no processo. Prestem atenção, nenhum servidor precisou abrir esse processo. Ele tramitou sozinho. E isso Exato. é extraordinário. Acontece muito rapidamente, tá? E não E tem aí, inteligência quando. artificial, tá, pessoal? As pessoas ficam pensando em Não. inteligência artificial é para resolver todos os problemas, dá para resolver 90% só com automação. Simples assim. Automação, RPA, perfeito. E aí, gente,
o advogado lançou o evento correto, né? Que é aceita a proposta de acordo. Quando ele lança isso, em meia hora já tem, a depender, né, do magistrado aí, do tempo do magistrado, em meia hora nós já temos sentenças proferidas homologatórias de acordo. Exato. Entende? Então, o exemplo que eu tenho hoje, que é um processo sensacional, que eu pesquiso muito, né? Em um deles, eu vou dizer a vocês, ajuizamento da ação no dia 3 de julho. RPV paga dinheiro na conta no dia 30 de novembro. Fantástico. 4 meses. Isso nunca aconteceu. Isso é inédito. A RPV, inclusive com o destaque dos honorários do advogado, em 4 meses do ajuizamento. Isso é inédito. E é o que nós temos acontecendo hoje pela eliminação dos tempos mortos do processo. Tá? Agora, E tem. aí, eu vi uma pergunta de uma aluna aqui, professor, que ela falou assim: e as ações, as oportunidades escaláveis, Ah, né? mas calma, Veja. calma, calma. Não passa, não. É porque eu quero fazer uma pergunta ainda em cima disso para a gente poder fechar essa e ir para Tá, a questão de direito material. tá. Tem um detalhe, né? Que é o seguinte: nem sempre o INSS vai fazer acordo, o laudo, não Isso. sei o que e tal. Então é importante para o advogado que atua online que ele faça já na petição inicial, e aí você pode me corrigir ou adequar o que eu estou dizendo, é importante que ele faça já na petição inicial a opção pela tramitação do processo nos núcleos de justiça 4.0, porque a tramitação vai ser toda eletrônica, incluindo as audiências, se elas vierem a acontecer por algum motivo, né? Porque a gente pode ter outro tipo de processo, pode não ter acordo e pode ser que haja necessidade de fazer audiência. Mas aí, para garantir que você não vai ter que sair do seu escritório para fazer uma audiência, você já pede que a audiência seja eletrônica. Qualquer procurador Isso. federal vai topar, porque eles detestam sair da procuradoria e ir lá na justiça. Pelo menos essa realidade que eu convivia na Justiça Federal do Rio de Janeiro. É isso mesmo, muito bem lembrado, professor. Eu disse num momento da nossa conversa que nada no EPROC, nada no processo eletrônico é por acaso. Então, quando a gente tem a opção de você marcar algo, né, na capa do processo, no momento da distribuição, e indicar isso na inicial, que você opta pela tramitação eletrônica dos processos, faça isso. Né? A tramitação ágil no TRF da quarta também exige que o advogado opte pela tramitação ágil, que é a automatização. Se eu te disser que apenas 56% dos advogados optaram pela tramitação ágil, Não, por inacreditável. receio, desconhecimento e receio. Então, hoje a gente desmistifica isso aqui para dizer a vocês que sim, a automatização ela é sensacional, ela elimina os tempos mortos do processo e permite que alguém ajuize uma ação em junho e tenha o dinheiro em julho e tenha o dinheiro na conta em novembro. Vou te sugerir uma coisa, se você conseguir falar lá para o pessoal do TRF, que se eles mudarem, esse percentual vai sair de 50 e poucos para 99%. Basicamente, usar essa como regra default. Então, ao invés de pedir para a pessoa optar pela tramitação ágil, Desmarcar. exatamente. Se você não quer a tramitação ágil, Uhum. você desmarca aqui e marca colar. Isso vai levar de 57% para 99%. Pode ter certeza. Sensacional. Sensacional. Mas enfim, né, nós estamos aqui justamente para difundir esse conhecimento e que as Claro. pessoas não tenham receio, né, da tramitação ágil, que ela realmente é muito importante. Mas já que a gente está, né, quase encerrando a nossa conversa, eu não quero deixar de falar dessa possibilidade dentro do novo processo civil de eliminar audiências. Né? Porque aí a gente volta no tema da nossa live, que são as oportunidades escaláveis dentro do direito previdenciário, que justamente afastam alguns profissionais pelo receio dessas necessidades de audiência, de perícia, disso e daquilo. Então, sobre a perícia, eu já disse que o robô vai marcar. Olha, e Ótimo. isso faz com que tudo seja mais célere. E Sobre a basta o seu audiência, cliente pessoal. lá onde é marcado. Você não precisa estar junto com o seu cliente. O cara pode Não. estar no Oiapoque, você pode estar no Chuí, não tem problema nenhum. Ele só vai comunicar ao cliente dele.
né? Às vezes o Exato. cliente fica esperando no escritório, já sai com o dia da perícia e aí o processo se desenrola. Mas sobre a audiência, professor, o que que aconteceu, né? Nós temos muitos pedidos, né, de reconhecimento de tempo rural. Tempo rural, a maioria dos casos é início de prova material corroborado por prova testemunhal, É, né? exato. Tem varas que adotam as audiências para todos os processos rurais. Ah, tem rural, tem que marcar audiência. Mas isso está sendo superado, gente, pelos tribunais, pelos juízes de primeiro grau, aliás, né? Justamente porque hoje a gente tem a autodeclaração rural, né? Que é uma declaração do próprio segurado, dizendo quais foram os períodos em que trabalhou em regimes de economia familiar. E, se ele apresentar instrumentos ratificadores dessas informações, não precisa de audiência. Então, a regra hoje onde eu trabalho é pela desnecessidade de audiência, desde que os documentos sejam suficientes aí a ratificar a autodeclaração rural. Isso é sensacional. A gente teve uma mudança gigantesca na tramitação dessas ações, justamente por não ter a necessidade de audiência em todos os processos. Alguns vão ter, por exemplo, reconhecimento de tempo rural dos 8 aos 12, sempre vai ter audiência. Por quê? Porque a prova testemunhal se faz aí muito relevante, né? Mas o outro ponto sobre a eliminação de audiência é, gente, em especial, reconhecimento de tempo especial, né? A empresa não existe mais, a empresa está inativa, tá? Para comprovar tempo especial, bem resumidamente aqui, gente, para que vocês entendam, né? O tempo especial ele vai aumentar o tempo de contribuição das pessoas, vai fazer com que elas se aposentem mais rápido e para aqueles que já estão aposentados, ela pode aumentar o valor da renda mensal inicial do benefício, que é diretamente proporcional ao tempo de contribuição. Então, é algo assim que todo previdenciarista precisa conhecer. Reconhecimento de tempo especial. Para reconhecer que a pessoa esteve exposta a agentes nocivos, nós precisamos de duas provas sempre, que é a profissiografia da pessoa e as condições do ambiente de trabalho, ou seja, o laudo. Então, PPP e laudo. Isso é básico. Prof, mas a minha empresa não existe mais onde eu trabalhei, né? A empresa está desativada, ela não existe mais. Se acontece isso, gente, o PPP não existe, você vai substituí-lo por prova oral. E aí a gente tem audiência. Não sei o que está acontecendo com esses balões aqui, É, tá, agora, professor? agora a versão nova do iOS. Você faz assim, esse Ah, coraçãozinho, tipo assim, meu velho. Eu não sei fazer coraçãozinho. Olha lá. eu fiz um movimento, então foi isso. Foi assim, é balão, ó. Quer ver? Agora não deu certo. Ah, é por isso. Olha lá o balãozinho. Entendi. Já Ah, fazer tá. assim Mas também, ó. voltando. Quer ver? Peraí. Ah, Vamos ver se vai. Olha lá. Muito bom. eu vi que apareceu um desse agorinha, é verdade. Então, mas voltando àquilo que eu estava dizendo sobre a prova do PPP e do laudo, né? Quando não tem esses documentos, aqui a profissiografia se comprova por testemunhas e aqui o laudo a gente traz um laudo de uma empresa similar. O que que os tribunais fizeram e adotam hoje para eliminar audiências? Os tribunais aceitam, professor, declarações de ex-colegas de trabalho que é exatamente o depoimento que será colhido na audiência, a gente antecipa essa prova para inicial. Então, o advogado ajuiza a ação, trazendo na inicial as declarações dos ex-colegas de trabalho, comprovando que eram ex-colegas por meio de uma CTPS que indique que trabalharam no mesmo período. Perfeito, né? Traz uma declaração assinada lá com firma reconhecida, dizendo, ó, fulano de tal trabalhou como operador de máquinas e tinha muito ruído. Ponto, acabou, não tem prova testemunhal, não tem audiência. Então, veja, nós estamos Termina anos no caminhando. processo. Exato. Entendeu? Então, nós estamos caminhando para uma otimização da prova no direito previdenciário que justamente me faz crer na existência do direito processual previdenciário específico, a ponto de garantir direitos a justamente pessoas que mais necessitam de urgência, né? E que realmente
precisam, né, que os seus processos tramitem rapidamente. Quando os advogados perceberem, e aqui eu quero voltar na pergunta da nossa colega aqui, professor, quando os advogados perceberem que essa otimização da tramitação do processo, que eles podem ter essas atitudes que otimizam a tramitação e que isso faz com que o seu cliente saia do escritório feliz porque conseguiu o seu benefício rapidamente, isso é a maior propaganda do advogado previdenciarista. Sem A dúvida. gratidão. Quando a pessoa diz o seguinte: o senhor conseguiu o meu benefício em 4 meses. Essa pessoa vai dizer isso para todo mundo que ela conhece. E o teu escritório vai escalar. Então, se é para a gente usar o termo escalar, nesse ponto você também vai ter uma mudança no seu escritório, né? Mas eu acredito que a colega quis falar de teses escaláveis, né? Que, por exemplo, a revisão da vida toda. E eu diria que Essa temos tá hoje suspensa. essa está suspensa, né? Mas a gente está aguardando aí um final feliz nesse caso ainda, né? Mas realmente é uma tese que faz a diferença para muitos, muitos e Nossa. muitos processos, né? Mas existem diversas formas de revisar benefícios previdenciários com matéria unicamente de direito. Né? Então, Olha lá. isso é importante a gente fazer a distinção aqui para os alunos que estão perguntando de temas escaláveis dentro do previdenciário. Existem, né, revisões de benefícios já concedidos que exigem prova de fato. E nessas revisões com prova de fato, mesmo nessas revisões com prova de fato, a prática previdenciária processual está justamente otimizando esses processos. Então, nós falamos sobre isso, né? Mas, além disso, nós temos diversos temas de revisões aplicáveis a benefícios já concedidos que decorrem da interpretação da lei. E nesses casos, né, aí nós estamos falando de revisões escaláveis, porque Não tem dilação probatória. não tem dilação probatória. Aí nós temos os nossos queridos processos de 8 eventos, professor. Aquilo que a gente quer dos nossos alunos, né? Processos de 8 eventos que discutam apenas o direito, a interpretação da lei, né? E que permitam, então, que o escritório de advocacia fique conhecido como aquele escritório que revisou todos os auxílios acidente porque não foi observada determinada interpretação da lei. Nós temos hoje, infelizmente não vai dar tempo, né? Porque a gente não vai conseguir tratar, mas nós temos hoje diversas oportunidades, meus caros, de revisionais sobre interpretação da lei. O INSS interpreta de forma extremamente restritiva e o servidor não tem discricionariedade para analisar o processo e entender de forma diferente do que está na instrução normativa. E o judiciário, já pelo princípio do livre convencimento motivado, vai trazer decisões muito mais favoráveis em grande parte, né? E hoje nós temos uma composição no STJ que realmente é de estudiosos da matéria, né? Como nós nunca tivemos. Hoje os ministros do STJ se debruçam sobre a matéria previdenciária e nós temos diversos precedentes vinculantes, né? E aí a gente pode falar de ações escaláveis quando a gente tem precedentes vinculantes, com a obrigação do juiz adotar aquela tese fixada no precedente, tá? E hoje nós temos diversas teses favoráveis aos segurados, o que me faz estar com esse sorriso feliz aí, né? Justamente porque eu defendo muito, né? Claro, dentro daquilo que a lei, né, determina, né? Defendo muito uma interpretação favorável ao segurado, né? E eu acho que o trabalho da advocacia é essencial na garantia desses direitos. Eu costumo dizer, professor, aos meus alunos que o advogado previdenciarista salva vidas. Sem dúvida. Salva Sem dúvida. vidas, né? E olha onde, só para o pessoal entender, né, onde que a gente se encaixa aqui, e aí para a gente poder encerrar a nossa conversa.
Onde que o meu trabalho, pessoal, e o trabalho da Mônica, da professora Mônica, se encontram? Né? A minha preocupação é ensinar o advogado a levantar o escritório dele, conseguindo, dentro das normas da OAB, colocar informação útil que vai aparecer para quem está olhando no Instagram ou para quem está procurando uma solução para um problema específico no Google, especificamente para aquela pessoa. Então, se eu estou falando da revisão de um determinado auxílio, por exemplo, que basicamente depende de um outro tipo de interpretação legal que vem sendo consagrado pela jurisprudência, portanto, é uma tese que eu chamo de tese vencedora, e se é uma questão de direito, portanto, é uma tese escalável, você já faz a sua campanha de Google Ads com as palavras-chave, que são exatamente as palavras que aquele tipo de pessoa que tem aquele tipo de problema vai Vai digitar na pesquisar. hora dela procurar a solução. Uhum. E aí a gente fecha o ciclo. A gente fecha o ciclo. Então, poxa, Eric, como que eu faço, né, para me aproveitar desse conhecimento de direito previdenciário e desse conhecimento de modelo de negócio? Muito simples. Você segue a Mônica, ela tem um evento agora em janeiro gratuito, você vai se inscrever para esse evento para aprofundar esse conhecimento. E para entender como que você pega isso e vai lá prospectar o seu cliente, você ou escreve eu quero aqui, se ainda der tempo, ou então você vai lá no meu perfil no link da bio e aproveita que a gente reabriu só por uma semana e hoje tem um preço especial que termina meia-noite, eu não esqueci de falar isso. Então falo agora. Tem 80, não, tem R$ 800 de desconto para a pessoa entrar no Nossa. Teses Vencedoras Escaláveis, desde que ela entre até hoje, 23 horas e 59 minutos daí do Brasil. Ou Vamos lá, seja, um curso pessoal. que Eu não ia quero abrir. aí, ó. Eu quero, vamos subir. Tá vendo, ó? Oportunidade Bota eu quero incrível, aí, isso galera. muda a carreira de vocês, né? Procurar se atualizar, procurar entender como funciona a roda do sucesso no escritório da advocacia. Professor, se você me permite, posso falar uma tese bem escalável para quem Com ficou com a certeza, gente manda até bala. agora? Nós Manda temos bala. quase 90 pessoas conosco e eu acho que nós tratamos muito de aspectos valiosos aqui. O que eu digo ao senhor é o seguinte: nós temos no direito previdenciário, como você mesmo disse, diversos momentos em que o julgamento é favorável a uma determinada tese e a gente vai escalar ele. O problema no processo, no direito previdenciário, que pode ser a solução para muitos escritórios, é que ninguém sabe. Não está no Jornal Nacional. Exato. Certo? Ninguém se preocupa em divulgar direitos previdenciários. E eu vou divulgar um para vocês. Vocês sabiam que existe uma lei de 2021 que garantiu o direito a uma indenização paga em parcela única para profissionais da saúde que ficaram incapacitados por sequelas da Covid ou para dependentes de profissionais da saúde que morreram de Covid. Então, peraí, professora, você está me dizendo que dos 60 mil profissionais de saúde no Brasil que faleceram em decorrência da Covid, os dependentes dessas pessoas têm direito a uma compensação financeira? Tem, meus caros, desde 2021. Por que é que eu não vi nenhuma ação ajuizada cobrando essa indenização? Não tá no Jornal Nacional, professor. Ninguém Propositalmente. Quanto menos divulga. divulgar, menos dinheiro eu gasto com indenização. Perfeito. Então, o que que aconteceu nesse caso? Né? Porque aqui, na verdade, o dever de indenizar é da União. Nós não estamos falando de INSS, de direito previdenciário e de seguridade. Mas eu trago esse tema, Lei 14.128, Gisela. 14.128. Entra lá no meu Instagram, eu fiz uma live sobre isso. Meu último post é sobre isso, tá? Mas é a Lei 14.128 de 2021. Perfeito. Então, assim, desculpe, perdi minha linha de raciocínio.
Não, você estava dizendo que essa é uma tese super escalável que a gente não vê acontecer por Super simples falta de conhecimento. escalável, super escalável. Ah, eu lembrei. O professor falou o seguinte: eu não quero gastar, né? Quem paga essa indenização é a União, tá bem? A Lei 14.128 de 2021, ela diz o seguinte: o regulamento vai estabelecer a autoridade competente para apreciar os pedidos de indenização. Só que nós não temos regulamento. Por isso que Até precisa da, hoje. Oi? por isso que precisa da ação judicial. Então, aí, professor, o que que aconteceu, né? Os advogados disseram o seguinte: enquanto não tem regulamento, eu não sei para quem pedir. Alguns pediram para o INSS, alguns pediram para o Ministério da Economia, sem necessidade e sem competência para apreciar esse pedido, beleza? Desistiram de ajuizar ações. Por quê? Porque achavam que era necessário uma negativa administrativa, como acontece no INSS. Gente, presta atenção em mim agora. Não precisa, certo? TRF da quinta região, TRF da primeira região, TRF da quarta região tem julgados que garantem a compensação financeira sem prévio requerimento administrativo, bastando que você ajuize hoje a ação e comprove o preenchimento dos requisitos que já estão na lei. Deixa só eu falar mais uma coisa, professor. Sabe o valor dessa indenização? Dependendo do caso, essa indenização pode chegar a 210 mil reais pagos em parcela única. Por quê? Bem rapidamente. Quando a pessoa morreu, faleceu de Covid, era profissional da saúde. Lembrando, não precisa pagar imposto, não incide imposto de renda, tá? É indenizatório. Então, lembrando que profissional da saúde pode ser, inclusive, coveiro. Pessoa que trabalhava na copa do hospital, tá na lei expresso, não é uma equiparação, tá na lei, tá? A copeira, cozinheira, auxiliar de enfermagem, motorista de ambulância, coveiro, todos eles que tiveram Covid e faleceram em decorrência dessa doença, os dependentes vão ter direito a essa compensação. Pode falar, Se vai dar for muito mais de 60 mil pessoas. Muito mais. muito mais, Muito muito mais. mais. Esse número de 60 mil, ele é muito estrito para auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico. Mas tem Exato. muito mais gente nesse bolo. 50 mil reais o valor de indenização para o viúvo, companheiro ou companheira, né? Se a pessoa que faleceu deixou filho menor de 21 anos, o filho menor recebe 10 mil por ano até completar 21 anos, ou seja, até 210 mil reais para essa criança. A mãe recebe 50 mil. E se ele tiver um irmão na faculdade quando houve o falecimento, recebe até fechar 24 anos, se for universitário, 10 mil reais por mês, pagos em parcela única. Não é um benefício mensal. É uma parcela única, né? Então, eu estou vendo ações, aliás, estou vendo muito poucas, porque eu realmente pesquiso, né? Mas valor da causa aí de 300 mil reais para uma única família que perdeu, infelizmente, o seu ente querido para a Covid-19. Mas isso é sim uma ação escalável, Deixa eu professor. tirar uma dúvida. Na lei, ignorância mesmo. Na lei, existe alguma previsão de indenização para quem ficou doente, internado, mas não morreu? Ou só mesmo por evento morte? Para os Sim, descendentes? não, existe sim. O profissional da saúde que pegou Covid e que a Covid deixou sequelas que o incapacitaram para continuar trabalhando, essa pessoa, além de receber, né, a aposentadoria por incapacidade permanente, porque ele vai se aposentar, já que ele não pode continuar trabalhando, né? Além de receber o benefício previdenciário, ele tem direito à indenização no valor de 50 mil também. Mas ele precisa comprovar que a incapacidade decorreu da sequela, né, do Covid-19. Precisa comprovar, pessoal, até para vocês saberem, olha só como é importante ter conhecimento, né? Ajuizou a ação, na tua inicial tem que comprovar que a pessoa teve Covid, ou seja, exame laboratorial, né? E que trabalhava num local aí como profissional da saúde, ou seja, o contrato de trabalho dele no hospital, se for o caso, né, ou como motorista de ambulância e tal. Suficiente, gente. Comprovou isso? Pronto, tem direito à indenização. Por que é que nós não estamos vendo essas ações? No, no, Professor, no falta caso de da conhecimento. total, só para o pessoal saber, no caso de que não morreu, que teve o lance da incapacidade, aí vai ter que comprovar a incapacidade, possivelmente pelo menos ter dado Por entrada no perícia. benefício.
Por perícia. Nesse caso, é necessário comprovar por perícia. A própria lei é expressa a dizer que nessa situação tem que comprovar por perícia. Ah, lembrei de uma situação. Os agentes comunitários de saúde e as pessoas, o pessoal do IBGE, né, que não parou na pandemia, também tem direito a essa indenização se É tiver. muita, é muita É muita gente. É gente. literalmente muita gente. Cara, demais. É muita gente. Ó, 1h15 Essa de surpresa do live, final parece que te foram pegou de 10 surpresa, né, minutos. professor? Como é que é? Te peguei de surpresa com esse final, né? Me pegou de surpresa, eu adorei. Não, eu tinha ouvido falar disso, Bom, mas sabe quando você não liga o Lé com o CRE? Né? Não liguei o Lé com o CRE. Assim como ninguém aqui ligou, por isso que você deu ouro aqui no final pra gente da live. Galera, todos esses temas que a gente está trazendo aqui são temas que você pode explorar com o escritório de advocacia montado na sala da sua casa, desde que você entenda como usar um posicionamento correto nas redes sociais e como usar as ferramentas de busca, Google Ads e Meta Ads. Não é difícil, é isso que a gente ensina lá, junto com algumas teses. Você pode aprender outras teses, por exemplo, com a professora Mônica, e usar o mesmo método dentro lá do nosso plano de negócio. Então, mais uma vez, eu quero convidar a galera para fazer duas coisas. A primeira, para participar do seu evento ao vivo, que vai ser quando? 15 e 16 de janeiro, pessoal. 2 aulas gratuitas e assim, né? As minhas aulas são de 4 horas de duração, então se preparem, porque eu entrego muito conteúdo, né? Eu trato de diversos temas nessas aulas, então minha aula começa às 7 e vai até às 11. Prepara caderno, prepara caneta, vai aplicar no dia seguinte no escritório, vai ter diversas opções, oportunidades. E um detalhe que eu gostaria de dizer, professor, o direito previdenciário ele está ao redor de nós. Nós temos amigos, avós, nós temos pais, Total. mães, nós temos um hall de pessoas. Todo aquele que exerce uma atividade lícita remunerada é segurado do RGPS, é segurado do INSS e vai precisar dele um dia. Então, sim, a aplicação de todo esse conteúdo é imediata, mesmo que você esteja iniciando o seu escritório agora na sala da sua casa. Você já vai ter oportunidades para ajuizar essas ações e fazer essa propaganda nos termos aí do que o professor falou. O meu evento, pessoal, 15 e 16 de janeiro, totalmente gratuito, mas você precisa se inscrever, porque as vagas são limitadas. Eu estou esperando vocês de coração aberto para dizer o quanto vocês são importantes para essas pessoas que buscam a solução dos seus problemas na matéria previdenciária. É isso aí. Para se inscrever, vai lá no perfil dela, possivelmente lá no link da bio, para fazer a inscrição. E se quiserem Isso mesmo. transformar esse conhecimento em renda, não esqueçam de aprender o nosso plano de negócios. Como? Entrando hoje no Tese Vencedoras Escaláveis, que já estava fechado, mas a gente resolveu reabrir para dar uma oportunidade de um 24 transformador, trabalhando e investindo tempo ainda em 23. Então, pensa bem, a gente abriu só por Sensacional, uma pessoal. Vamos semana. lá. Só que hoje ainda tem um desconto de R$ 800. Amanhã não tem esse desconto. Então vai lá no link Nossa. da minha bio, aproveita, você vai conhecer, tá tudo lá explicado, bonitinho, clicando no link da bio e não perde tempo não, faz a sua inscrição e já se inscreve no evento da Mônica para poder pegar essas matérias todas e depois aplicar lá com a gente. Legal, Mônica, ó, prazer, hein? Foi nossa primeira live, eu Prazer foi adorei e meu. vamos fazer outras. Vamos, com certeza, estou à disposição. Foi uma grande alegria para mim. Eu amo falar de direito previdenciário. Eu até peço perdão porque eu acabo me excedendo, né? Eu sei que eu acabo me excedendo. O interlocutor às vezes acha que é um monólogo, né? Porque eu começo a falar e não paro mais, então eu até peço perdão. Nada. Mas é porque realmente eu amo falar sobre isso. E acho que isso fica muito bem claro aí na minha palavra. Então eu te agradeço muito. Foi uma noite incrível para mim. Obrigada. Eu que te agradeço, foram só informações importantes, ricas, eu aprendi muito também. Então, na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Queria agradecer também a todos e a todas que ficaram aqui com a gente praticamente a live toda. E a gente espera encontrar vocês lá nos nossos treinamentos. Um beijo, Mônica, um beijo para todos vocês. Fiquem com Tchau, Deus e professor. até a próxima. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.